importantes. Quando eu digo mais importante, não é que as outras não tenham importância, mas ela é mais importante por causa do peso que ela tem na prova, né? 50% da prova está aqui. Então, se vocês forem bem nessa prova de conhecimentos específicos e não vacilarem demais nas outras, vocês estão com uma chance muito grande de estar ali nas primeiras colocações, tá bom? Eu disponibilizei já esse material para vocês, é muito importante que vocês façam a leitura. O objetivo desse momento aqui é a gente... eu vou pegar as informações principais, que são aquelas que a gente tem que ficar atento, né? Vou fazer um rápido comentário sobre elas, e é o momento também que vocês podem tirar eventuais dúvidas que vocês tenham tido ao longo desse tempo aí, né? Vocês já devem ter lido, já devem ter pelo menos feito uma leitura prévia. Vocês também, creio que perceberam que não encaminhei para vocês questões sobre esse conteúdo, né? Eu até trouxe aqui agora 4 questões apenas. Hoje eu trouxe bem pouquinho, porque eu vou preparar uma aula específica só de resolução de questões de conhecimentos específicos com base nisso que a gente já está trabalhando, tá? Então, vou primeiro mandar para vocês esse material para que vocês tentem fazer, e aí depois a gente vai fazer a correção. Só um outro adendo também. Ontem me perguntaram sobre as questões de raciocínio lógico, né? A correção das questões que estão lá no Classroom. Nós vamos fazendo uma aula extra. Eu vou marcar com vocês direitinho essa aula extra, tá? E a gente vai fazer a correção, apenas a correção dessas atividades. Não necessariamente vai ser no horário padrão à noite, pode ser que seja durante o dia, à tarde, pode ser que seja no sábado. Eu vou avisar para quem quiser participar ao vivo, mas vai ser gravado. Então, quem não puder participar ao vivo, não precisa se preocupar, que vai ser gravado, como todas as aulas são gravadas e são disponibilizadas. A de hoje, por exemplo, a gente vai gravar, assim que a gente conclui e termina a edição dela, vai direto, eu já posto lá para vocês. Fica no YouTube, né? Quem já é inscrito no canal já recebe automaticamente a notificação, e eu também coloco lá no grupo, ok? Então, vamos começar. Conteúdo, esse conteúdo que a gente vai trabalhar, ele é um conteúdo muito extenso. Quando a gente fala, assim, primeiro, não vou nem falar da extensão dele, eu vou falar da importância. Quando você pega concurso para técnico judiciário, para analista judiciário, para qualquer tipo de pessoa que trabalha na área administrativa, isso daqui é conteúdo comum. Então, quando vocês, o fato de vocês estarem estudando aqui esse conteúdo, vocês podem ter certeza que isso vai servir para vocês para uma série de outros concursos. Recentemente, e eu tenho falado isso há algum tempo, que nós teremos uma explosão de concursos um atrás do outro, é o que está aparecendo. Hoje, essa semana, sai um concurso em São Paulo, de uma prefeitura, a Câmara Municipal de Cajamar, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o salário para ensino superior, qualquer ensino superior, tá? Qualquer graduação, R$11 mil para ser analista administrativo. Qualquer ensino superior, tecnólogo, licenciatura, bacharelado, qualquer um. E para ensino médio, se eu não me engano, carga de oficial legislativo, alguma coisa, para trabalhar na Câmara dos Vereadores, o salário é de R$7 mil, né? Qual é o porém, o senão? Geralmente é 1 ou 2 vagas, porque é uma Câmara Municipal muito pequena, né? Uma cidade pequena. Mas, assim, esse tipo de concurso está começando a aparecer muito. A gente deu o boom aí dos concursos do Estado, aqui, um monte de concurso, né? Embasa, para professor. O governador já disse que vai ser o concurso da PM, Polícia Civil, está saindo tudo e vai começar a sair das prefeituras, né? A gente já teve aí Candeias, aqui na Bahia, uma série de outras prefeituras, e vai continuar saindo, vai sair mais, tá? Então, não parem a preparação. Quando vocês param, vocês interrompem o processo. Então, não parem, continuem, tá? Terminou a prova, continue estudando. Não veja a prova como fim, veja apenas como uma etapa, até vocês conseguirem aquele concurso que vocês sonharam, né?
Porque ninguém sonha com um concurso de R$ 2.000. A gente sonha começar num concurso de 2.000. Mas a gente quer pegar um concurso de 15, 20, né? E é isso aí que a gente tem que mirar. Ok? Vamos lá, então. Vamos começar falando de características das organizações formais. Primeiro, assim, a gente precisa entender o que é uma organização formal, né? Uma organização formal é uma empresa que é devidamente estruturada, né? Que ela tem todo um organograma, ela tem toda uma lógica de funcionamento, né? E as organizações formais, elas têm alguns princípios fundamentais. Então, vamos para cá. Ó. A organização formal é representada por meio de organograma, né? O que é o organograma? É aquela estrutura que eu consigo ver todos os setores da empresa. Quem começa, quem manda, qual é a hierarquia, tudo isso, como ela funciona, quem responde a quem, né? Nele é possível visualizar o desenho que demonstra a estrutura organizacional, os cargos, as funções, as áreas ou departamentos em seus respectivos níveis hierárquicos, a hierarquia, né? Quem manda em quem responde a quem está subordinado a quem. A estrutura formal focaliza o sistema de autoridade, responsabilidade, divisão de trabalho, comunicação e processo decisório. Nas organizações formais, a gente tem essas características. E as mais importantes que a gente consegue ver é justamente essa questão da hierarquia, tem sempre alguém acima e os seus subordinados abaixo, né? A divisão do trabalho, ou seja, o trabalho ele é dividido em pedaços menores, em que cada setor, que cada grupo, que cada pedaço da empresa é responsável pela execução de determinado pedaço. Não é uma pessoa, um grupo de pessoas fazendo tudo, né? Cada um vai fazendo uma parte, aquela produção, tipo uma produção em série, né? Então, princípios fundamentais da organização formal. Primeiro, isso que eu falei, a divisão do trabalho, né? É a decomposição de um processo complexo em pequenas tarefas, proporcionando maior produtividade, melhorando a eficiência organizacional e o desempenho dos envolvidos e reduzindo custos de produção. Não sei se vocês já viram como é que funciona em fábrica a montagem de um carro. Não é uma pessoa que monta o carro inteiro, né? O que acontece? Para montar o carro, primeiro tem um grupo, né, um setor só para montar o chassi. Depois, esse chassi pronto vai para um outro grupo em que começa a encaixar os outros componentes. Depois vai para um outro grupo que faz o acabamento. Depois vai para um outro grupo que faz... E assim, existe uma divisão do trabalho. Existem grupos especializados em cada etapa desse processo de produção, né? Então, isso é uma característica de uma organização formal. Segunda característica, especialização. É uma consequência da divisão do trabalho, né? Se você divide o trabalho, cada uma daquelas divisões, cada uma daqueles grupos passa a ter uma função muito específica. Ela se especializa em fazer aquilo. Então, isso é uma característica das organizações formais. Hierarquia. A empresa ela tem camadas hierárquicas. Ela tem um nível de subordinação de uns aos outros, né? A hierarquia visa assegurar que os subordinados aceitem e executem rigorosamente as ordens e orientações dadas pelos seus superiores. É o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Indo para um português bem claro, a hierarquia é justamente isso. É você garantir que os superiores serão devidamente obedecidos pelos seus subordinados hierárquicos, ok? E outro princípio também importante é o da amplitude administrativa, também chamada de amplitude de controle ou amplitude de comando. O que vai ser isso? Ela determina o número de funcionários que o administrador consegue dirigir com eficiência e eficácia. A estrutura organizacional que apresenta pequena amplitude de controle é aguda ou vertical. O que isso quer dizer? Amplitude administrativa é o quanto eu consigo ter de funcionários, enquanto eu consigo ter o controle desse grupo e manter o pleno funcionamento de maneira satisfatória, com eficiência, com eficácia. Então, se eu tenho um grupo
Se eu só consigo manter o controle de um grupo relativamente pequeno, eu digo que essa amplitude ela é aguda. Agora, geralmente nas empresas, né, cada vez mais a gente está tendo essa especialização, ou seja, um responsável por um grupo relativamente pequeno, né, divisão de pequenos grupos, para evitar que você tenha um superior hierárquico para uma multidão de subordinados que você não conseguiria ter e acompanhar a eficiência e eficácia deles. Tá? Então, essas daí são 4 características de organizações formais. Agora, vamos ver as informais. Né? A organização informal caracteriza-se por grupos formados a partir de interesses, atitudes e comportamentos comuns, inspirados por formadores de opinião e influenciadores de atitudes. Não está representada no organograma e caracteriza-se, entre outros fatores, por atitudes e comportamentos. Né? Então, uma organização informal, ela basicamente é a junção de pessoas com interesses em comum. Ela não tem um organograma, não tem uma estrutura hierárquica. E aí a gente vai ver algumas características dessas organizações. Relação de coesão ou de antagonismo. Representam as relações criadas entre as pessoas em diferentes áreas da organização, de simpatia ou antipatia. Né? Quando você não tem um elo ligando todos, alguma coisa em comum, fazendo com que haja uma sustentação para ter uma visão única de corpo, você vai ter grupos que são muito amigos e grupos que são antagônicos. Isso deve acontecer em organizações informais. Status. Os indivíduos assumem certa posição social nos grupos informais, independente do seu posicionamento na organização formal. Né? É aquela pessoa, ela começa impondo a sua liderança, que é natural, mas ela começa a ganhar um status a partir dessa liderança. Né? Colaboração espontânea, reflete a espontaneidade da colaboração das pessoas na organização informal. Possibilidade da oposição à organização formal. Existe, sim, a possibilidade da organização informal se opor a essa organização formal. Quando isso ocorre, demonstra desequilíbrio e falta de engajamento aos objetivos organizacionais ou dificuldades enfrentadas pela alta administração, para gerar um clima adequado às relações humanas. Padrões de relações e atitudes, mudanças de níveis e alterações dos grupos informais, organização informal transcende a organização formal, padrões de desempenho dos grupos informais. Em resumo, o que a gente precisa? Ninguém precisa ficar decorando essas coisas, e a gente precisa saber o seguinte: basicamente, organizações formais vão se diferenciar das organizações informais pela existência de uma hierarquia rígida, de um organograma, de divisão de trabalho e de especialização, coisas que não vão acontecer nos grupos informais. Ok? Ficou claro isso aí? Seguimos. Agora vamos falar de estrutura organizacional. Né? A estrutura organizacional é o conjunto de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões de unidades de uma empresa. No tipo de estrutura formal, a relação hierárquica é impessoal e sempre realizada por meio de ordem escrita. O que quer dizer isso? A gente está centrando os nossos estudos em organizações formais, né? E nas organizações formais a gente viu que a hierarquia é uma das características. E essa característica da hierarquia, ela é impessoal. Ela não deve obedecer à pessoalidade. Eu obedeço porque é um cara que eu gosto. Se eu não gosto dele, eu não vou obedecer. Não tem isso. Existe a impessoalidade. E até por essa impessoalidade, essas ordens são feitas de modo escrito, né? Não é uma coisa de boca. Ele me falou, eu vou fazer. Não, é tudo registrado, é tudo escrito. Tudo tem um controle. A gente já vai ver daqui a pouquinho a importância desse controle. Né? A estrutura organizacional de uma empresa define como as tarefas são formalmente distribuídas, agrupadas e coordenadas. São 6 os elementos básicos a serem focados pelos administradores quando projetam a estrutura das organizações. Algumas a gente já viu, né? Especialização do trabalho, a departamentalização, a cadeia de comando, amplitude de controle, que a gente já viu também, a centralização e descentralização, e, por fim, a formalização.
A gente vai prestar atenção especificamente em dois assuntos aqui, né? Primeiro, a gente vai falar aqui dos tipos de organização e mais à frente a gente vai voltar com essa questão da departamentalização, que é bem importante, tá? Bom, a gente tem dois tipos de organização a serem estudadas. As tradicionais e as mais modernas, né? As tradicionais são aquelas mais antigas, são as bases da administração, de como essas empresas, grandes empresas hoje, nasceram num formato tradicional, hoje até se adaptaram e são mais modernas, têm uma estrutura mais moderna, mas as organizações tradicionais, elas geralmente vão se classificar em três tipos: as lineares, as funcionais e as linhas staff. Então, vamos ver o que seria cada uma delas, o que diferencia cada uma delas. Na linear, eu tenho uma autoridade baseada na hierarquia, uma autoridade única, né? Então, eu tenho lá um posto de comando, que é quem emite as ordens, e todos abaixo daquela linha respondem, né, de maneira clara, sem nenhum tipo de contestação, né? As comunicações são formais, as decisões são sempre centralizadas, lá com base na hierarquia, e eu tenho um aspecto de pirâmide, né? Como é que seria isso? Lá em cima eu tenho o topo, que vai emitindo as ordens, essas ordens vão digamos, para uma linha de comando inferior, essa linha de comando vai para as linhas inferiores e por aí vai. Então, a estrutura piramidal é justamente isso. A hierarquia, que está mais acima, vai emitindo os comandos para as linhas abaixo, né? Isso é o que a gente chama da organização linear. Já na organização funcional, essa autoridade ela é dividida, né? Eu não tenho uma única linha de comunicação, mas eu tenho várias linhas de comunicação. E essas decisões, lá na linear, são centralizadas, aqui na funcional elas passam a ser descentralizadas. Eu não tenho só uma pessoa, só um grupo decidindo. Eu tenho decisões que podem ser tomadas em vários grupos, né? Uma certa autonomia. E aí vem a ênfase na especialização, aquilo que a gente já falou lá, né, no início, quando a gente falou das características das organizações formais. O que seria essa ênfase na especialização? Essas decisões elas são descentralizadas porque eu tenho grupos muito especializados que são suficientemente maduros para tomar determinadas decisões. Então, até por isso as decisões são descentralizadas, né? E um terceiro tipo de organização seria a organização linha staff, que seria mais ou menos um misto da linear com a funcional, né? Ou seja, a gente vai ter uma comunicação formal, mas com um aspecto funcional. Eu vou ter uma separação entre os órgãos operacionais e os órgãos de apoio. Ao mesmo tempo, eu tenho uma hierarquia de comando, mas também tenho uma especialização técnica. Então, percebam que esse modelo linha staff, que a gente chama de linha staff, né, ou operacional de apoio, ele mistura um pouco das características das organizações lineares com as características das organizações funcionais. Ok? Agora, esses são os tipos que a gente pode chamar de organizações tradicionais. A gente tem agora as instituições, as estruturas mais modernas, né? A gente pode classificar, existem várias classificações, mas, assim, uma das principais classificações seriam esses 4 tipos aqui: estrutura divisional, estrutura matricial, estrutura em rede e estrutura por projeto. Vamos ver o que seria cada uma delas. Numa estrutura divisional, o nome já fica claro para a gente, né? Existe o quê? Uma divisão de unidades, né? E cada uma dessas unidades vão ser responsáveis por determinado setor, por determinadas decisões de comando, né?
E essas estruturas, elas vão ser responsáveis pelos resultados que advirem daquilo ali, né? Esses departamentos, essas estruturas, elas vão prestar informações, né, a uma instância superior, mas elas têm uma determinada, uma relativa autonomia para as suas decisões. Então, por isso o nome mesmo diz, é uma estrutura divisional, né? Essas divisões, elas são, de certa forma, autônomas. A gente tem um segundo modelo, que são estruturas matriciais. Combina as vantagens da especialização funcional com foco e responsabilidade da departamentalização do produto ou divisional, né? Essa estrutura divisional que a gente falou, ela está muito ligada a essa questão do produto, né? Especificidades de produto. Então, a gente tem esse tipo de estrutura. Na matricial, a gente tem uma mistura de estruturas. Suas aplicações acontecem em hospitais, laboratórios, governamentais, instituições financeiras. O que a difere das outras formas de estrutura é que características de mais de uma estrutura atuam ao mesmo tempo sobre os empregados. Então, se por um lado, algumas estruturas se caracterizam de uma forma muito rígida, ou de uma forma que a gente consegue delinear bem, numa estrutura matricial, eu consigo ver características de 2 ou 3 estruturas de empresas numa delas. São organismos, né, são instituições tão complexas que vários setores vão ter estruturas diferenciadas. Então, isso daí a gente chama de estrutura matricial. Okay? Estrutura em rede, uma das mais modernas que a gente tem, né? Competitividade global, flexibilidade de força de trabalho, estrutura enxuta, né? Essa questão de se estruturar em rede permite que a gente consiga, que essas empresas consigam se comunicar muito bem e muito rápido, solucionar problemas de forma muito rápida, né? E conseguir interagir interna e externamente. E, por último, estrutura por projeto, manutenção dos recursos necessários sob o controle de um único indivíduo. Geralmente, essas estruturas por projeto, elas têm um foco específico, né? E a partir desse foco, geralmente sobre um único gestor, o gestor de projeto, que as coisas caminham através daí. Ok? Bom, estou tentando resumir bastante, porque o conteúdo ele é extenso, mas a gente não tem necessidade de ficar trabalhando com tanta coisa. Agora a gente vai falar da departamentalização, isso aqui eu acho que é bem importante. Tá? Primeiro, o que é departamentalização? É o nome dado à especialização horizontal na organização por meio da criação de departamentos para cuidar das atividades organizacionais. Atenção, a especialização horizontal, ela não é vertical. Ou seja, estão todos em pé de igualdade, né? É decorrente da divisão do trabalho e da homogeneização das atividades. É o agrupamento adequado das atividades em departamentos específicos, né? Então, é como se a empresa, assim, ela divide os seus setores em departamentos. Então, eu tenho departamento de marketing, departamento de vendas, departamento de atendimento ao cliente, departamento de compras, Não existe uma hierarquia entre eles. É a divisão, né, em setores especializados. Isso é o que a gente chama da departamentalização. E aí a gente tem a verticalização e a horizontalização. Verticalização, necessidade de aumentar a qualidade da supervisão ou chefia, acrescentando mais níveis hierárquicos na estrutura. Então, seria o quê? Seria você fazer uma departamentalização para cima. Então, eu teria, por exemplo, níveis diferentes de hierarquia. Eu teria uma coordenação, uma subcoordenação, uma coordenação, uma gerência, uma superintendência. Então, eu tenho departamentalizações mais para cima, com o objetivo de aumentar os níveis hierárquicos. E na horizontalização, necessidade de aumentar a perícia, a eficiência e a melhor qualidade do trabalho em si. Estão todos no mesmo nível hierárquico. A ideia é aumentar a especialização em cada um desses setores. Okay? 2 conceitos bem importantes, simples, mas importantes, tá? Verticalização e horizontalização.
Aí vamos para alguns critérios de departamentalização. Como é que eu posso praticar essa departamentalização, né? Departamentalização funcional representa o agrupamento por atividades ou funções principais. A divisão do trabalho ocorre internamente, por especialidade. Abordagem indicada para circunstâncias estáveis, de poucas mudanças e que requeram desempenho continuado de tarefas rotineiras. Aquela tarefa que a gente sabe que sempre ocorre. Departamento de administrativo, departamento de pessoal. São coisas que a gente sabe que se repetem sempre. Então, é uma departamentalização funcional. Departamentalização por produto ou serviço. Representa o agrupamento por resultados quanto a produtos ou serviços. Percebam que a departamentalização ela tem vários tipos, justamente porque eu tenho vários formatos de empresa, atendendo a diversos tipos de público, né? Então, pode ser que diferentes tipos de departamentalização atendam diferentes tipos de empresa. Então, nem sempre a gente pode classificar uma empresa quanto a todos esses tipos. Departamentalização geográfica. O objetivo aí é territorial, né? Então, por exemplo, setor Nordeste, responsável pelas vendas do Nordeste, gerência do Nordeste, gerência do Sul, gerência do Sudeste, gerência do Norte. Isso é uma departamentalização geográfica. Departamentalização por clientela, representa o agrupamento conforme o tipo ou tamanho do cliente ou comprador, né? Setor de grandes empresas, setor de micro e pequeno empresário, setor de atendimento direto ao cliente. Ou seja, é a departamentalização de acordo com a clientela. Departamentalização por processos, representa o agrupamento por etapas do processo do produto ou da operação. Dei o exemplo, né, da linha de montagem dos carros. Etapa de montagem do chassi, etapa de montagem da pintura, e por aí vai, né? Então, assim, essa departamentalização, ela se divide por processos, e não pelos outros casos que a gente viu antes. Departamentalização por projetos, representa o agrupamento em funções de entrega ou resultados quanto a um ou mais projetos. Então, eu posso ter vários projetos e cada um deles sendo responsável por uma equipe ou por um departamento específico. E departamentalização matricial, também conhecida como híbrida, né? Exemplo lá de quando a gente viu do tipo de organização, né? Aqui, esse conceito de matricial também ele é o mesmo. Eu posso ter mais de um tipo de departamentalização no mesmo âmbito. Então, eu chamo isso de departamentalização matricial. É uma estrutura híbrida, uma estrutura mista, ok? Bom, e para resumir, a gente consegue ver isso daqui, ó. Essa tabelinha é bem interessante, porque ela mostra exatamente os critérios de departamentalização e qual é a característica de cada um. Departamentalização funcional, ênfase na especialização funcional. Por produtos ou serviços, a ênfase são nos resultados dos produtos ou dos serviços. A geográfica tem ênfase na localização geográfica. Por clientela, ênfase no cliente. Por processo, a ênfase está nas fases do processo. Por projetos, a ênfase está nas entregas do projeto. E na matricial, eu posso ter ênfase na combinação de duas formas de departamentalização. Eu posso ter, por exemplo, a ênfase na clientela e na localização geográfica. Eu tenho uma departamentalização matricial nesse caso. Ok? Seguimos. Para a gente falar agora, dar uma rápida introdução à administração, né? Que é uma coisa bem introdução mesmo, e depois a gente vai ver um pouquinho de algumas aplicações isso em questões de concurso. E, como falei para vocês, vou disponibilizar para vocês algumas questões para vocês começarem a treinar um pouquinho mais em cima de questões de concurso, e aí, nos nossos próximos encontros, a gente já está trabalhando diretamente com isso. Primeiro, vamos ver uma definição para administração. Tá? Maximiano destaca que administração
é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo abrange 5 tipos de funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle. O que acontece? Essas funções da administração, elas estão presentes em praticamente tudo que se administra, e a gente praticamente administra a todo tempo, né? Até para a gente, dentro de casa, para a gente administrar o nosso orçamento e tudo, a gente, ainda que intuitivamente, a gente usa essas funções aí. A gente se planeja, a gente organiza, a gente tem a liderança para dizer, não, isso daqui vai ficar aqui, isso daqui eu vou comprar isso, não vou fazer. Execução, né, colocar em prática o que foi planejado, e controle, para ver se o que você fez, o que você planejou, se foi bem executado, se os resultados foram satisfatórios ou não. Então, a administração está muito no nosso dia a dia. A gente só vai olhar isso num prisma empresarial, sobre um conceito de empresa, né? E aí vamos ver algumas dessas definições aqui. Planejamento. O processo de planejamento é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. As decisões que procuram, de alguma forma, influenciar o futuro ou que serão colocadas em prática no futuro são decisões de planejamento. Implicam estabelecer planos, métodos e processos que irão guiar as ações e os objetivos da organização, deixando para trás o empirismo e os palpites das decisões administrativas, né? Tais procedimentos são as linhas mestras que definirão acerca das coisas: o que, quando, quem e como. Planejar é você saber aonde você quer chegar. É você planejar, é você ter metas, é você ter objetivos em cima de questões objetivas. Não pode ser na base do acho, do palpite, do vamos ver o que dá, né? Então, o planejamento, ele parte de linhas mestras. O que, quando, quem, como, né? Quando a gente faz o planejamento, geralmente a gente responde a essas perguntas. E é a partir do planejamento que a gente vai fazer toda a estrutura girar, né? Logo após o planejamento, a gente tem uma característica da organização. Consiste em dispor dos recursos em uma estrutura que facilite a realização dos objetivos. Processo de alocar, arrumar ou distribuir tarefas, responsabilidades e recursos entre os membros da organização. Significa adequar a estrutura da organização aos objetivos propostos. Isso porque objetivos distintos requerem adaptações diferentes. O resultado desse processo chama-se estrutura organizacional. Então, assim, eu fiz um planejamento em que eu determinei objetivos que eu quero chegar, né, uma meta que eu quero chegar, quais são os meus objetivos. Agora eu preciso pensar o seguinte: para que eu consiga alcançar esses objetivos que eu elenquei, o que eu preciso fazer? Então, o que eu preciso movimentar, o que eu preciso arrumar, quais tarefas eu preciso fazer, quais responsabilidades eu vou ter que delegar, né? O que eu vou precisar do ponto de vista físico, estrutural, para poder alcançar esses objetivos. Essa etapa é o que a gente chama de organização. E o resultado de todo esse processo, a gente tem a estrutura organizacional, porque aí você consegue demonstrar exatamente qual é todo o fluxo para você conseguir chegar ao teu objetivo. Ok? Terceiro ponto, liderança. Abrange o trabalho com pessoas para possibilitar a realização de objetivos. Liderança é um procedimento complexo que compreende diversas atividades de administração de pessoas, como coordenar, dirigir, motivar, comunicar e participar do trabalho em grupo. Sua função essencial é criar uma atmosfera adequada para o exercício de todas as funções. Não confundam liderança com autoridade, né? Liderança e autoridade caminham juntos. É possível ter liderança sem autoridade? Não. O conceito de liderança está diretamente ligado ao conceito da autoridade, né? Agora, o que a gente não pode confundir é com o autoritarismo. Geralmente, a pessoa autoritária ela não tem liderança, ela busca impor alguma liderança, mas ela não consegue ter essa questão da liderança que é algo natural, né? Algo que se impõe. A liderança ela não é imposta, ela se autoimpõe.
né? Não precisa ser imposto obrigatoriamente. Execução. Chegou a fase de executar. O que seria executar? Consiste em realizar as atividades planejadas por meio da aplicação de energia física e intelectual. Eu planejei, eu estruturei tudo, eu tenho um líder que vai delegar as funções, agora eu preciso executar. Se eu não executar, eu não saio do lugar, né? E, por último, a quinta etapa, importantíssima, é o controle. Será que deu certo o que eu fiz? Né? Compreende comparação das atividades realizadas com as atividades planejadas, para possibilitar a realização dos objetivos. Bom, eu planejei isso e fiz isso. Consegui fazer o que eu planejei? Se eu não conseguir, onde foi que eu errei? O que não deu certo? Significa verificar, constatar ou certificar-se da realização das atividades e dos objetivos conforme estabelecido. Okay? Então, essas são as fases importantíssimas da administração. E aí, a gente tem aqui o que a gente chama importantíssimo ciclo PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua. Ele se chama ciclo PDCA porque nas iniciais em inglês, né, você tem o plan, de planejar, do, de fazer, check, de checar, e action, de agir. PDCA. Isso é um ciclo contínuo. Planeja, faz, checa se deu tudo certo e age. Voltou, planeja, faz, checa, age. Planeja, faz, checa. Esse ciclo ele não termina nunca. Como é que você vai começar? Ó, planejar, você vai localizar os problemas e vai estabelecer planos de ação. Chegou a hora de fazer, você vai executar o plano, você vai colocar esse plano em prática. Checar, você vai verificar o atingimento da meta e vai acompanhar os indicadores que vão te demonstrar isso. E agir, você vai corrigir o insucesso, você vai padronizar e treinar no sucesso. O que deu certo, você padroniza e vai treinar nesse sentido. O que deu errado, você corrige. E aí depois volta tudo de novo. Você vai planejar, estabelecer planos de ação com base nessa nova realidade, vai executar, vai checar, o que der certo, padroniza, o que não der, corrige, e vai se mantendo esse ciclo sempre. Esse é o famoso ciclo PDCA. Tá bom? Então, é muito importante saber cada uma dessas etapas, o que significa, né? E o que se faz em cada uma delas. Ok? E aí, muito importante também, questão clássica de concurso, são os tipos de planejamento. Eu tenho 3 tipos de planejamento, né? Que vão ser divididos de acordo com o prazo, com o conteúdo, com a própria amplitude dele também. Eu tenho o estratégico, o tático e o operacional. O maior, assim, o mais amplo, né, de todos é o planejamento estratégico. Ele está lá no topo da cadeia, né? Ele é o que a gente chama do planejamento de longo prazo. Geralmente, são as altas lideranças que fazem esse planejamento estratégico. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou dono de uma rede de supermercados. E aí eu vou fazer um planejamento estratégico. Bom, meu planejamento é o seguinte, como eu quero que daqui a 5 anos a minha rede de supermercados ela tenha ampliado, dobrado o número de filiais, a estratégia que a gente vai aplicar vai ser a seguinte, nós vamos diversificar os produtos, nós vamos ter um treinamento mais efetivo dos profissionais. Então, percebam que esse tipo de planejamento ele é bem abrangente, né? Ele é genérico, ele não é uma coisa muito específica. Né? Quando você fala assim, eu vou ampliar o tipo de produto que vai ser comercializado, eu vou melhorar a qualidade da formação dos meus funcionários e tudo mais. Isso é um planejamento estratégico, pensado a longo prazo, né? Vai abordar a empresa no seu todo, né? Uma visão macro, uma visão geral. A segunda etapa do planejamento é o tático. Digamos que é o meio do caminho, né? Você já tem as ordens emanadas lá de cima, aí ele vem um pouquinho mais detalhado, tá? Por exemplo, a alta administração pensou isso. Agora, os gerentes... Bom, a gente sabe que a gente vai ter que diversificar agora os produtos que a gente vai vender.
Então, como é que a gente vai fazer essa diversificação, né? Então, cada unidade da empresa já vai começar a fazer o seu planejamento. Se antes lá em cima era aquilo tudo, no planejamento tático eu tenho algo mais detalhado, e é um planejamento de médio prazo. E, por último, na base, é o planejamento operacional, que é o que a gente chama do chão da fábrica, né? É um planejamento de curto prazo. Não é basicamente a execução das tarefas. Ele é totalmente detalhado, ele é específico, tem que fazer isso, isso e isso, né? Esse é o tipo de planejamento operacional. Então, a gente consegue observar, vou novamente falar aqui dos detalhes, né? Explicando cada um, ó. Planejamento estratégico. No nível administrativo ou estratégico, a competência básica é traduzir as incertezas de um mercado altamente dinâmico, visando o estabelecimento de objetivos, através das atividades de planejamento, organização e controle de forma coordenada. Objetiva-se atingir os macro-objetivos da organização. As decisões estratégicas são normalmente de longo prazo e tomadas no alto escalão da empresa. Por isso, geram atos cujos efeitos são duradouros e mais difíceis de reverter. Aí a gente vai para o planejamento tático, que é o segundo nível, né? No nível tático ou intermediário, temos as estratégias em planos e projetos a serem realizadas pelo nível operacional. O tempo de planejamento no nível tático é o de médio prazo. Neste nível, há menos dúvidas para as tomadas de decisões e, por isso, são mais facilmente revistas, quando necessárias, e de menos impacto no funcionamento estratégico da empresa. O imperativo é que cada área ou função tenha seus planos específicos, os quais estejam interligados umbilicalmente às ações estratégicas da companhia como um todo. E no terceiro nível, a gente tem o planejamento operacional, que é o chão da fábrica ali, né? No nível operacional, o mais baixo da organização, os administradores executam os projetos. Nesse nível, as decisões operacionais estão ligadas ao controle e às atividades operacionais da empresa e são eminentemente técnicas. Aqui, o tempo do planejamento é o curto prazo. E aí, fica legal da gente observar agora o esquema disso aqui, né? Olha como é que a gente pode ver. Planejamento estratégico lá em cima, no topo da pirâmide, o tático no meio, né? Digamos assim, recebendo as ordens do estratégico, se organizando para mandar as ordens para quem? Para o operacional, que é a base da pirâmide. Ok? Ficou claro aí, gente? Alguma dúvida até o momento? Alguma pergunta? Alguma observação? Não? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho 4 atividades aqui, que a gente vai ver agora. Para a boa execução das atividades em uma organização, é necessário que os processos sejam mapeados e apresentados com racionalidade, lógica, clareza e síntese, para que os envolvidos tenham claro quais são suas responsabilidades. Para tanto, é necessário que as rotinas ou procedimentos em que estejam envolvidas informações, documentos recebidos, emitidos, processados e seus responsáveis sejam representados graficamente para facilitar o entendimento. No processo de gestão, existe uma técnica de representação gráfica destinada exatamente para atender essa questão, que é... Então, assim, o que essa questão está falando? Numa empresa, eu tenho uma empresa, uma organização formal, né? Ela tem responsáveis por diversas etapas, né? Então, eu vou ter lá o setor de recebimento de correspondência, setor de protocolo, setor de recursos humanos, eu vou ter vários setores, vários departamentos e tudo mais. E existe uma técnica em que eu consigo representar isso de maneira gráfica, mostrando exatamente quem é subordinado aqui, o que faz o quê, qual o setor que faz isso, onde que está o fluxo desses processos e tudo mais. Que tipo de representação é essa? Alguém saberia dizer? Com base nas questões aí? Organograma, Josiane, é quando eu tenho os níveis de comando. Isso aí, Arlan, é o fluxograma. O fluxograma ele vai representar processos.
O organograma, ele representa comando. Aqui a gente está falando de processos, né? Então, nessa representação de processos é o fluxograma, letra D. Isso aí, perfeito. Ok? Ficou claro, Josiane? O organograma, a gente tem a cadeia de comando, ok? Então, vamos lá. Número 2. Existe uma técnica de gestão de processos que visa identificar falhas na execução das atividades e, em seguida, identificar a melhor maneira de eliminar essas falhas, tornando a organização cada vez mais eficaz. Assinale a alternativa correta que nomina essa técnica. Qual é a técnica que permite que eu observe todo o fluxo do processo e consiga identificar onde estão os erros para eu poder corrigir eles? Nós vimos ele ainda agora, né? É um ciclo PDCA. Esse ciclo PDCA ele recebe um outro nome também. Estava escrito lá, inclusive, né? Alguém lembra de ter visto? É o ciclo... Não é o POP, não. É o ciclo de melhoria contínua. O nome já está dizendo, né? Ciclo de melhoria contínua, qual é o objetivo? Você, lembra lá da questão? Plan, do, check, act. Planeja, executa, checa e age. Esse checa e age é justamente onde eu consigo fazer a correção dos problemas. E aí, quando eu ajo, aí eu abro novamente o ciclo. Então, ele é um ciclo de melhoria contínua. Ele vai estar sempre girando para poder estar corrigindo essas eventuais falhas. Ok? Então, a opção correta aí, letra B de bola, melhoria contínua. Ok? Vamos para a próxima. Opa. Número 3. Atualmente, a gestão de pessoas é responsável pelos seguintes processos. A gente não falou de gestão de pessoas, mas eu trouxe essa questão porque isso daqui é um tipo de questão, assim, o conteúdo é muito extenso. Ainda que vocês estudassem um ano, vocês não conseguiriam ver tudo. Mas existe uma série de questões que a gente consegue resolver usando bom senso. Vamos tentar resolver essa questão aqui usando bom senso. Eu não falei sobre gestão de pessoas, mas vamos usar o bom senso. Atualmente, a gestão de pessoas, é responsável pelos seguintes processos. Leiam aí com calma e tentem me dizer qual seria a resposta mais adequada. Letra A, Josiane marcou a letra A. Vamos ver a letra A? Avaliação de desempenho é voltada para pessoas. Recrutamento, você recruta o quê? Pessoas. E pesquisa de clima. Pesquisa de clima não é pesquisar se o tempo está quente ou frio, não. É o clima organizacional, como as pessoas estão interagindo entre elas. Percebam que tudo isso está ligado a pessoas. Agora, vamos ver as outras. Seleção, ok. Protocolo. Protocolo é de documento. Protocolo não é de pessoas. Letra C, avaliação de desempenho. Perfeito. Arquivo. Arquivo é de documento, não é de pessoas. É gestão de documentos. Letra D, arquivo. Olha ele aí de novo, tá fora. Letra E, olha o arquivo ali de novo. Perceberam? Só a letra A me traz questões exclusivas da gestão de pessoas. Ok? Então, número 3, letra A. E para a gente concluir nossa aula de hoje, uma empresa de grande porte está passando por uma redefinição de sua estratégia de negócio e quer adotar uma estrutura organizacional que permita maximizar o foco nos resultados das linhas de produtos que compõem o seu negócio. Para isso, dentre as opções abaixo, a estrutura mais adequada seria... Então, lembra daquelas divisões das estruturas organizacionais? Qual é o tipo de estrutura, que também é chamada de estrutura por produto, né? Que é quando eu faço aquela divisão por produtos, que permite maximizar o foco no resultado dessas linhas de produtos? Eu poderia dizer que qual seria a estrutura mais adequada para essa empresa?
E aí, gente? Qual seria a estrutura mais adequada? C, funcional? Prestem atenção. O que eu quero aqui, olha o que eles disseram lá. Eu quero resultados de uma linha de produtos, né? Então, o que eu vou pensar? Eu vou estruturar de tal forma que cada departamento, que cada divisão ali seja especializada naquela linha de produtos. Isso aí, Andressa. Seria uma estrutura divisional, né? Eu teria uma divisão específica para aquela linha de produtos. Então, a melhor estrutura, nesse caso, para ter foco nos resultados diretos dessa linha de produtos, é a estrutura divisional. Toda vez que a gente fala em produtos, né, essa questão de focar em produtos, a gente está falando dessa estrutura divisional. Ok? Letra E, então, seria a opção mais adequada. Bom, gente, hoje eu trouxe só 4 questõezinhas, porque o que eu quero fazer com vocês é o seguinte: eu pretendo deixar primeiro as atividades com vocês, para que vocês possam resolver, né? E aí a gente vem numa aula corrigindo elas depois de vocês já terem feito. Porque é muito ruim assim você ver de cara e ter que ficar pensando no que é, e a gente acaba perdendo muito tempo. Então, eu vou disponibilizar para vocês, nesse final de semana, já o material não apenas da próxima aula, mas, sobretudo, dos exercícios relativos aos conhecimentos específicos, que são mais importantes da prova, né? E, lembrando sempre, esses conhecimentos específicos são extremamente importantes para vocês fazerem não apenas essa, como várias outras provas que estão saindo aí. UFBA, IFBA, INSS, Tribunal Regional do Trabalho, e por aí vai, fora os outros que vão chegar. Ok? Pessoal, ficou alguma pergunta, alguma questão aí que vocês querem colocar? Não? Então, vou encerrando por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro. A gente vai falando lá pelo grupo, vamos nos comunicando, e assim que a gente estiver já com material novo, eu vou disponibilizando para vocês, ok? Fiquem atentos sempre lá no Classroom, que fica tudo por lá, ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Bom descanso e bom fim de semana. Tchau, tchau.